students! E aí? Aqui é o professor Eduardo Lopes de Inglês do Colégio Alternativa. Hoje a gente vai falar sobre o Simple Past to Be e o Dare to Be no passado. Tá legal? Então, bora lá. Vamos seguir em frente. Então, só para lembrar, a gente teve anteriormente uma aula de passado simples, em que a gente tem o pronome mais o verbo to be no passado. O pronome todos nós sabemos. I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, você, ele, ela, it. Isso, este, esta, aquilo, aquele, aquela. E também pode ser ele ou ela para objetos e animais, porque nós temos o costume de dar vida, de humanizar objetos e animais. Ela é tão bonitinha, essa cadeira é bonita, ela é bonita, entendeu? E assim vai. E esse aqui vai ser o verbo to be no passado, onde o was vai ser o singular e o were plural. Ele vem aqui, onde o were vai ser plural. A gente também vai estar falando que o was significa era ou estava, e o was, ele no verbo to be, ele vai ser o am e o is, sem erro. E no plural a gente vai ter o are, sem erro também. Então, I am vai virar I was, you were vai virar you are, vai virar you were, ok? Então, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Até aí, tudo bem, porque a gente já viu isso antes. Segue a partida. Então, there was, there were. O que vai acontecer? O there was vai ser o there to be. Isso aqui vai ser o verbo to be no passado. Por isso que ele é conhecido como there to be, tá bom? Então, there was vai virar havia ou existia, vai ser o singular. E there were vai ser haviam ou existiam, e ele vai ser o plural. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem que tomar cuidado porque, voltando aqui no slide anterior, tá? A gente não tem só essa forma aqui. Essa forma aqui seria a forma afirmativa. Ela seria a forma direta e aqui teria um complemento. Tá legal? Aqui teria um complemento afirmativo. Lógico, uma afirmação. Então aqui a gente vai ter you were. Do lado de todos, a gente pode ter... do lado de todos eles aqui pegar a borrachinha para apagar, tá? Do lado de todos eles aqui, a gente pode ter o não, fazer a forma negativa. Então, a gente vai ter I was not, you were not. Eu vou fazer só nesses dois porque é praticamente a mesma coisa, tá? Então, eu tenho I was not, you were not. He wasn't, para forma abreviada. E she... Opa! Não vou colocar aqui porque é o mesmo. You were, we weren't, para forma abreviada da negativa do plural. Tá legal? Então, a gente vai ter um complemento e um ponto final. Na frase interrogativa, a gente inverte. A gente sabe que a gente tem que inverter o pronome e o verbo. Então, para cá vem o were, né? Were. E aqui vai ficar o they. Aqui vai ficar o they, um complemento e uma interrogação. Uma dica: o passado simples, ele sempre vai ter que marcar um tempo verbal. Então, ele sempre vai ter que marcar o tempo no passado. Por quê? Por quê, professor? É porque assim, no inglês, existem diversas formas de marcar o tempo no passado. Então, cada forma tem sua peculiaridade. O passado simples tem a dela, que seria o verbo to be, os verbos regulares, os irregulares e o auxiliar did. E a gente vai ver tudo isso passo a passo durante os vídeos. Tá legal? Neste caso aqui é o simple past to be, tá? Então, no final ele tem que marcar um tempo no passado e a gente vai ver esses tempos. Seria assim, I was not at home yesterday. Então, esse yesterday, que é o ontem, é a marcação do passado, tá? Então, a gente vai ver isso com calma. Segue a carruagem.
Então a gente tem o there to be, que também vai obedecer a regra do verbo to be. Então eu posso ter there was e there was not na forma negativa. Tá legal? E was there, a inversão, tá? Na forma interrogativa, que seria was there. Seria uma pergunta, tá? Aí ele ia passar para frente e ia ficar was there a chair in the room? Havia uma cadeira na sala? Yesterday. Was there a chair in the room yesterday? Tá? Tem que ter aqui o tempo. Por que a gente não fala às vezes o tempo? Por que a frase não tem? Porque a gente, com o costume, a gente já subentende, tá legal? Que tá no passado. Então seria assim: There was a boy in the classroom yesterday. Então, havia um garoto dentro da, mas a gente pode falar na, tá? Então, there was a boy na classroom, na sala de aula yesterday. Por que eu vou usar o na aqui em vez de dentro da? Porque é pessoal, é uma tradução pessoal minha. Não impede você de traduzir dentro da. In, dentro, the, perto do final da frase antissubstantivo, pode ser no, na, do, da, nos, nas, dos, das. Tá legal? A gente pode traduzir assim. Para eles vai ser the. O, a. Tá bom? Então, there was a boy in the classroom yesterday. Então havia um garoto dentro da sala de aula ontem. Por que não tem? Porque eu já expliquei, tá? Já se subentende que está no passado quando a gente viu there was. Então, quando fica em aberto, quando o tempo fica em aberto, pode ser que haja uma confusão, tá legal? Pode ser que haja uma confusão. Por quê? O presente perfeito, ele também trabalha o passado, mas ele trabalha o passado de outra forma, tá? Então quando a gente vê... E às vezes isso pode causar uma certa confusão no aluno. Então é por isso que a gente fala que a gente tem que marcar o tempo. Tá bom? Então, there were two boys in the classroom. Havia 2 garotos na sala de aula. Se eu quisesse colocar essa frase na negativa, eu pegaria e colocaria o not bem aqui, tá? Bem aqui e bem aqui, depois do verbo to be, ok? Se estão entendendo, deixa o like. E aí a gente vai ter um pequeno exercício, tá bom? Esse exercício já tá no livro, então se vocês procurarem, vocês vão ver ele lá. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre você e seus amigos nas férias. Onde eles estavam? Bem, Jessica at home during her vacation. E aí? Olha esse comando. Agora vamos fazer algum exercício sobre você e seus amigos nas férias. Onde eles estavam? Eu vou usar só o verbo to be. Eu vou usar o there to be. O que vocês acham? Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Então, aqui a gente vai usar só o verbo to be no passado, tá? Por quê? Porque o there to be significa havia ou haviam. Então, olha só. Jessica at home during her vacation. Jessica ficou... é uma coisa que eu tenho que falar. O to be, a gente também pode dizer ficou, tá bom? E... stay é ficar. Ficar, de ficar parado em algum lugar, de ficar em algum lugar, ficar fisicamente. Tá legal? Então, aqui eu posso dizer Jéssica estava em casa durante suas férias ou Jéssica ficou em casa durante suas férias. Por que eu posso falar assim? Porque é a expressão do português, tá? Mas eu não posso trazer o português. Eu posso trazer do inglês para o português, mas não posso fazer a volta, que eu erro, tá bom? Então eu tenho que compreender que isso é uma expressão e aqui vai ficar o was. Eu não posso pensar em português na hora que eu vou escrever em inglês, tá? Então, Jessica was at home during her vacation. Professor, eu poderia escrever na forma negativa essa frase? Sim, Jessica wasn't ou was not. Então, Jessica wasn't at home
during her vacation. Jéssica não estava em casa durante suas férias, tá? Israel in Israel. Eu não sei como fala Israel em inglês, mas enfim. Israel em Bragança. Israel was em Bragança. Professor, por que was não were nos dois? Porque quando eu falo de alguém, de uma única pessoa, um único nome, eu posso substituir pelo pronome he or she. Se eu estiver falando de um objeto, um animal, um único, presta atenção. Eu posso substituir por it. Opa, desculpa. Eu posso substituir por it. Então, eu tenho aqui he was e she was. Ele, Pedro, estava. Shirley estava. Entenderam? Segue o barco. Bora, tio. Passa. Passa de novo. Tá legal? Então, Alexandre e Lucas. Aí aqui, ó. Já são dois nomes. Já são duas pessoas. Então, eu posso substituir por Alexandre e Lucas. Eu substituo por eles. Eles é plural. Então, aqui eu vou falar were. Tá? Então, essa questão é para completar com was e were. Você termina em casa no seu caderno. Aqui eu só estava exemplificando. A mesma vale para cá. Complete as frases com was e were. Com there was e there were. Bora lá. A car accident near my house. Então, eu tenho aqui um acidente de carro próximo à minha casa. Pega, deixa. A ou a N antes de um substantivo significa um ou uma, tá bom? Ambos. A vem antes de som de consoante e a N antes de som de vogal. Então, tá feio esse negócio aqui, né? Deixa eu dar uma apagada, que ficou feio aqui. Tá. Ok, vamos voltar pro lápis aqui. Bora voltar pro lápis. A caneta vermelha. Então, aqui eu vou ter o there was, tá? Quando tiver a palavra many, a palavra much, ou nossa, que much pernudo. ou números, ou palavras no plural, assim, com esses substantivos no plural, a gente tem que tomar cuidado, observar se faz parte do there to be, e aí a gente vai colocar o there were, desculpa. Weren't é na negativa. Então aqui, ó, many girls at a party. Então, muitas garotas estão na festa. Então aqui vai ficar there were, né? Então, havia um acidente de carro próximo à minha casa. There was a car There was a car accident near my house. E there were many girls at the party. Ok? O resto é com vocês. Sexta. In which sentence can you find an error? E aqui você vai procurar qual é o erro das frases. Ok? E existem mais e eu vou passar as atividades via WhatsApp. Tá legal? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem sim. Tem mais aqui. Tem mais coisa pra falar. Bora lá. Isso aqui é importante. Simple past regular verbs. Alright? Então, a gente vai falar agora sobre o passado simples dos verbos regulares. Bem, antes de falar do passado simples, vamos só falar sobre verbos regulares. Vocês sabem que verbo é ação, são ações, e esses verbos vão ser as ações principais das frases. Então, eles vão ser afetados, eles vão ficar no passado quando a frase for afirmativa. Isso é muito importante. Então, vai lá,
faz a anotação no teu caderno bonito que a tua mãe comprou para ti e anota lá IPC 1. Os verbos regulares, os verbos no passado simples só se alteram quando estão na frase afirmativa. Tá legal? Na frase negativa e interrogativa, negativa e interrogativa, aquelas que tem não e são perguntas, eles permanecem no infinitivo. Tá? Ok? Dá pra te escutar isso 1000 vezes porque tá no YouTube. Então, verbos regulares terminados em consoante muda. O que acontece aqui? Consoante muda. São aqueles verbos que terminam com K, T, M, N, D, tá? Então, quando os verbos terminam com consoante muda, a gente tem a gente vai acrescentar ED. Tá legal? Então, olha lá. Verbos terminados em consoante muda. Walk. Walk. Terminou com uma consoante muda. Eu vou acrescentar ED. Muito bom. Vai virar walked. Tá? A letra E. Quando terminar com a letra E, exemplo de love, você vai acrescentar o D. Loved. Tá? Quando terminar a vogal mais Y, pay. Pay. Você acrescenta ED. Paid. Tá? E quando terminar consoante mais Y, você vai trocar o Y por IED. Tá legal? E aí, em vez de study, vai ficar studied. Studied. Ok? Tá legal? Estão prestando atenção? Tá. Professor, é para todo verbo isso? Pro verbo regular. Aí vai rolar outra pergunta. Professor, como eu sei que o verbo é regular? Tem. Aí a gente tem um probleminha. Porque você tem que estudar. Muito. O verbo regular e o irregular, a gente não tem como dizer assim, esse é regular, esse é irregular. Não. A gente tem que estudar e saber as terminações deles. Aí a gente tem que sentar. No livro de vocês veio uma tabela lá na primeira folha com os verbos. Tá? Deem uma olhada, deem uma estudada lá naqueles verbos. Aí vocês vão saber como... E vejam se as regras estão corretinhas, apliquem as regras, tá? Então vai acontecer isso aí, ó. Eles vão seguir essas regras e vão ficar no passado. A gente só vai aplicar essa regra em frase afirmativa. Negativa e interrogativa é outra regra, ela é bem mais simples. Tá legal? Vamos lá. Ah, eu esqueci de tirar a caneta. Exceções. Quando você vê verbos terminados em consoante... Vamos, terminou? Quando você vê os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última letra e acrescentar ED. Mas tem uma exceção, tá? Esse som aqui, a tônica tem que estar aqui, ó. Stop. Plan. Plan. Ó. Stop. Stopped. Plan. Planned. Então a tônica vai pro final, tá? Quando você vai falar essas palavrinhas aqui, ó. Listen. Consoante, vogal, consoante. Open. Listen. A tônica tá no início, tá? Isso aqui só vai acontecer em verbos que tenham uma ou duas tônicas. Ou uma ou duas sílabas, perdão. Uma ou duas sílabas. E quando a sílaba final
for mais forte, aí a gente acrescenta o ED. Quando a sílaba inicial for mais forte, a gente só acrescenta ED. Tá? Listen. Opened. Ok? É isso, galera. Então, a gente vai ficar por aqui. Depois eu vou gravar outro verbo com a continuidade de tudo. Tá legal? E fiquem com Deus, lavem as mãos. Tudo de bom sempre. Qualquer pergunta no PV, muito obrigado.